Panorama 94. Panorama 94. Opa! Boa noite para todo mundo! Estamos começando mais um Panorama 94, aqui pela Sol FM 94,3. Sejam todos bem-vindos, estamos nessa jornada do nosso programa semanal e é muito legal estar falando com você nesse final de tarde, comecinho de noite, aliás, o seu final de dia muito mais informado aqui com a gente. Eu sou o Márcio Castellani. Eu sou Janaína de Oliveira. E aqui conosco, Adail Carneiro. Boa noite, Adail. Boa noite, Márcio. Boa noite, Janaína. Estamos aqui para bater um papo, né, para poder me apresentar a essa grande massa nesse programa, o Panorama 94, um programa de grande audiência, e eu aqui já iniciando, agradecendo a oportunidade que a mim está sendo dada para poder me apresentar às pessoas que ainda não me conhecem. Tenho certeza que vai ser um grande programa, um bate-papo muito legal aqui. A direção artística do Panorama com Guilhermando Duarte e a direção geral da Sol FM com Tuta Sancho. Janaína, e aí, querido? Eu fiquei esperando, Janaína. Por quê, gente? Você me deu os parabéns, fez uma mídia. Eu cheguei e nem te dei um abraço. Meu Deus. Você fez uma mídia do meu aniversário, mas o presente mesmo que é bom, nada. Já falei, estamos esperando os patrocinadores do Panorama. Até lá a gente vai vivendo nessa liseira. Você se conforma. Não quer dizer que você está se garantindo meu presente no patrocinador. Eu tô. Vai ser bom. Pelo que eu tô vendo, vai ser bom, porque o pessoal tá comentando o programa em todo canto. Pois é, menina. Eu tenho recebido também feedbacks muito positivos, né? E que legal. Obrigado, pessoal que acompanhava, o Márcio e a Janaína, que estão nos encontrando aqui pela Sol, né? Exatamente. Quem sabe a gente volte depois, né, Tuta, com um projeto de um azarão da nova geração. Que você queria fazer, meu sonho, gente. Aquele que você queria. A galera 40 mais quer namorar. E nós podemos dar uma forcinha pra esse povo aí, né? Eu acho. Fica a dica, Tuta. Bom, Janaína, você está muito bem mais uma vez. Muito obrigada. Você sem jaqueta. É isso, sem paletó. Sem paletó. Né? Você é matuta, você não vai deixar de ser matuta não, nunca, cara, né? Tá certo. Bom, vamos começar o nosso programa aqui. Vamos lá para as manchetes do dia, os assuntos que repercutiram essa semana em Fortaleza, nas principais emissoras e nos portais também de todo o estado. Vamos lá! Panorama 94. Datafolha para o Senado. Como comentado ontem, chegou a Datafolha para o Senado Ceará. Cid tem 26%, Wagner 22%, Luiziane 14% das intenções de voto. E a Transnordestina chegou em Quixeramobim hoje, sexta-feira. Em 3 dias, mais de 2.000 pessoas são notificadas para devolução de celulares roubados no Ceará. E ainda temos a boa notícia de hoje. Fique ligado! Panorama 94. É isso aí, Janaína. Vamos comentar durante o programa essas notícias, essas informações e também vamos falar de números, né, das eleições que estão chegando e vamos pedir a opinião aqui também do Adail nessas pesquisas aí que já estão sendo publicadas. Então me pesquisa. Vamos lá, quero dar as boas-vindas aqui ao Adail. Adail, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, prazer estar falando com você. Eu lhe conhecia só da mídia, lhe conhecia das eleições passadas, né? E é um prazer grande estar aqui com você. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse agora de forma mais à vontade, né? Mais calma e contasse um pouco da sua trajetória de vida e a sua entrada na política. Você é lá do interior, né? Pois eu nasci no interior de um município por nome de Solonópole, zona rural por nome de Buqueirão, hoje leva o nome de Distrito Sueli Pinheiro, aos 63 anos atrás. E graças ao nosso querido Deus, eu estive por lá apenas um período de 18 meses, né? Quase morro, recém-nascido. Meu pai era chefe de uma propriedade do Denox e ele tinha a incumbência de fazer o zelo, de praticar o zelo naquela propriedade. E recordo bem que meus tios, minhas tias, sempre me falaram que tinha um período do ano que era necessário colocar um veneno para alcançar um tipo de peixe. Acredito que o nome do peixe é piranha.
E essa piranha, esse peixe, ele é um predador dos demais. Então, esse veneno era colocado em períodos diversos para que o outro tipo de peixe pudesse atender ao pessoal da região, daquele lugar e região. Então, minha mãe coloca, eu lembro ainda, muito embora eu perdi minha mãe aos 14 anos de idade, mas ela chegou a comentar que se não fosse a mãe dela, eu teria morrido, porque com essa idade, aproximadamente 6 meses, aliás, 1 ano e 6 meses, eu inalei esse veneno e contraí uma diarreia, uma febre, e que minha mãe não estava conseguindo debelar. E daí ela chamou a mãe dela, minha avó, que morava na represa do açude, distante de onde nós morávamos, aproximadamente 6 quilômetros, e ali minha avó veio de canoa, sendo conduzida por um outro tio meu, um filho dela, remando, me levou embora para a casa dela, lá também uma casa bastante isolada. Foi onde ela conseguiu, em um tratamento de 90 dias, me entregar de volta a minha mãe curado, né? E logo em seguida, meu pai foi transferido do interior de Solonópole, que fica no Sertão Central, para o município de Russas, onde também ele recebeu a incumbência do DENOX, órgão o qual ele prestava esse serviço, e lá foi onde nasceram mais 8 irmãos. Lá em Solonópolis já havia nascido 5, e lá no interior de Russas nasceram mais 8. Somos em 13, e meu pai entendia que o salário que ele recebia do DENOX, muito embora com um cargo de chefia, não era suficiente para alimentar todos os filhos, para educar, muito embora a maioria estudava em colégio público, com alguns 2 ou 3 filhos que tinha a prerrogativa de estudar num colégio particular. E aí, cada filho que ia crescendo, ele ia pedindo a ajuda dos filhos para o acompanhar na labuta diária quando de uma propriedade que nós tínhamos, uma terra fértil, muito embora um pedaço de terra muito pequeno, mas uma terra muito produtiva, onde a gente plantava o arroz, o feijão, o milho, a batata, o arroz e... Ou seja, trabalhar na roça. Trabalhando na roça. E já com tenra idade, a partir de 5 anos de idade, a gente já ia para a roça. Tinha aquele trabalhador que já podia fazer uso de uma enxada e a criança ia atrás, fechando aquele buraquinho depois que colocava ali 3, 4 caroços de milho ou de feijão. E assim os irmãos que iam chegando primeiro ia cuidando daqueles que vinham chegando por último e com isso contribuindo para aquela renda familiar, ou seja, para que a gente pudesse fazer a colheita do que nós plantávamos e assim ajudar na educação dos filhos, ajudar digamos assim, na diminuição da despesa que nosso pai tinha perante aos mercantis, farmácia, enfim. Na bodega, né? Nas bodegas. Mas já tinha uma coisinha maior do que uma bodega, já era considerado mercantil, hoje supermercados. E fato é que aos 17 anos e meio de idade, exatamente no ano de 1980, eu tive a felicidade de convencer meu pai a permitir eu vir estudar em Fortaleza. Eu tinha um interesse muito grande de fazer a prova da escola técnica, era a única que existia no Ceará, aqui na Avenida 13 de Maio, e eu não me preparei, porque era necessário o aluno, quando termina o 2º grau, aliás, a 8ª série naquela época, tinha que ter um preparo. Se não estudasse em um colégio que o preparasse, você tinha que se virar estudando para poder ficar apto a ir para essa seleção. Eu não consegui ser selecionado, foi uma frustração, porém não desisti de estudar.
eu consegui dar continuidade aos estudos, concluindo assim, iniciando e concluindo o segundo grau, através do Colégio Liceu do Ceará, que também, naquela época, era o único liceu que existia no Ceará. Muito famoso, né? Liceu do Ceará. Lembro bem do diretor, professor Praciano. Então, nos anos de 1981, 2 e 3, eu concluí meu segundo grau, um pouco atrasado, porque eu demorei a estudar quando morava no interior de Russas, e eu já concluí meu segundo grau com 20 anos de idade, e logo em seguida eu tive que trabalhar, porque a vida era muito difícil, meu pai não podia estar me mantendo aqui sem trabalhar. Lembro que consegui um emprego numa empresa de um amigo dele, tinha que ter um curso de datilógrafo. Essa empresa era uma imobiliária onde diariamente eu abastecia umas fichas referente a lotes de terras vendidas aos clientes, e eu tinha que estar diariamente datilografando muito. E isso eu era muito preocupado, porque eu queria fazer com muita agilidade e de fazer de maneira, além de ser ágil, fazer bem feito. E lembro que em um dos dias trabalhando, eu sofri uma dor muito forte no estômago e desmaiei. No trabalho. Isso exatamente 1984, completando aqui agora 42 anos. E o meu chefe, naquela época, não existia ambulâncias com facilidade, né? A pessoa hoje tem um pequeno problema em casa, já chama o SAMU e de imediato já está sendo atendido. Naquela época ele me levou no seu carro particular para o Hospital Geral de Fortaleza e foi realizado um exame que hoje é a endoscopia. Sim. Na verdade não existia naquela época, me fizeram ingerir um copo de um mingau, um líquido bem consistente, na cor branca, e depois me puseram numa tábua, um ambiente que me rodaram para um lado e para o outro, para que esse líquido ele pudesse se espalhar no estômago, e aí fazer uma radiografia para identificar o que seria que tinha acontecido comigo. Aí foi detectado uma gastrite crônica, já próximo a se tornar úlcera, e quando eu ouvi o nome úlcera, eu já achei que não tinha mais condições. Antigamente era moda ter úlcera, né? Pois é. E aí, vindo do interior, morrendo de medo. Então, e aí eu, enfim, depois de detectado o que era o problema, aí fui medicado e continuei minha vida. A partir de 1987, completando 7 anos que eu estava morando aqui em Fortaleza, eu tive a felicidade de ser encontrado em uma calçada do prédio que eu morava, na Avenida 13 de Maio com a Guanabi, onde tem um prédio que ele leva o nome de Ferro de Engomar. Lá foi um pensionato, lá eram kitnets onde eu morava, pagando aluguel. Depois virou um pensionato. Fato é que eu morava ali, teve um período que eu fiquei desempregado, foi exatamente no ano de 1987, quando surgiu um cidadão no paletó, uma bolsa de couro, e eu estava sentado em uma cadeira ao lado de uma mesa, num espaço que era uma lanchonete, mas que também vendia bebida. E esse cidadão pediu uma dose de uísque e se dirigiu à mesa que eu estava. Muito embora existiam várias cadeiras vazias e mesas também vazias. E ele chegou, pediu permissão para sentar a meu lado e perguntou se eu estava de férias. Daí eu respondi, forçadas. Mas por que forçadas? Aí eu coloquei para ele que eu estou desempregado. Ele perguntou, você tem carro? Eu, não tenho. É porque a Secretaria de Saúde do Estado irá contratar combis para transporte de médicos e enfermeiros. 87 era o primeiro ano do governo Tasso Gereissati. Secretário de Saúde
era o Marcos Penaforte e o secretário adjunto César Forte. Então eu não sabia onde era a Secretaria de Saúde, mas ele me disse onde era, procurei o departamento. E eu vou arriscar que aí começou o empresário Adair Perfeitamente. Carneiro. Foi assim. Então, Rapaz, eu fui a pé. o destino foi te buscar lá na calçada. Sim. Foi? E eu tinha uma moto nessa época, que essa moto, a minha situação estava tão difícil que a moto nem gasolina tinha. Eu lembro que uma moto trânsito bastante livre, uma motozinha 125 cilindradas, ela gastava 1 litro para rodar 40 quilômetros. E a minha situação financeira naquela ocasião era tão difícil, tão ruim, que eu tinha o transporte, mas não tinha a gasolina. E eu lembro que fui a pé pela Avenida Guanabí, Avenida Dom Manuel, descendo ali ao lado do Teatro Dragão do Mar, Almirante Barroso. Cheguei na secretaria, procurei o departamento, fui prontamente atendido, me deram uma carta convite e a partir dessa carta convite eu preparei uma carta proposta e de fato eram 4 vagas, era para 4 veículos, você poderia cotar individualmente ou todas, e eu cotei para um enquanto não tinha nenhum. Como é que fez? Pois é, mas eu tinha uma moto porque eu acreditava no seguinte, era o meu transporte. Se der um problema, pelo menos eu vendo a moto. Eu vendo a moto. Aí eu ganhei no processo licitatório e tinham 4 concorrentes além de mim, que eles estavam combinados todo com um único preço que era maior do que o preço que eu ganhei. Como eu ganhei para uma, aí os 4 foram para sorteio para saber se aceitavam o mesmo preço que eu venci. Aí, então eles aceitaram e eu fui contemplado com uma Kombi, aí corri para vender a moto, comprar a Kombi, passar 7 dias com 7 noites até as 22 horas trabalhando para consertar essa Kombi, porque era uma Kombi com 9 anos de existência e precisava fazer reparo de capotaria, funilaria, motor, pneu. Olha, foi assim um período de 7 dias de muita turbulência na minha cabeça, mas também de muita expectativa que tudo pudesse dar muito certo. Então, decorridos os 7 dias, eu lembro que era exatamente dia 2 de novembro de 1987. No dia 15 ia completar 10 anos que minha mãe havia falecido. Então, minha mãe faleceu em 15 de novembro de 1977 e no dia 2 de novembro de 1987 foi quando eu recebi essa Kombi da oficina. Isso era por volta de 19 horas e 30 minutos aproximadamente, Janaína. E naquela ocasião, depois de tanto sofrimento, que eu vi a Kombi funcionando, toda prontinha para trabalhar no primeiro dia útil de novembro, dia 3, eu olhei para o céu para dizer assim, obrigado Deus, mas na verdade eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Quando eu olhei para o céu, para mim eu vi Nossa Senhora de Fátima. Isso é uma coisa que a fé. E eu disse, Nossa Senhora de Fátima, fazei com que um dia eu consiga, com o meu trabalho, com minha fé, com o meu esforço, 10 carrinhos desses, que eu irei à sua basílica na cidade de Fátima rezar um terço de joelhos. Eu fiz esse compromisso. Com 6 anos de trabalho, eu dirigindo um carro, não somente o primeiro carro, mas em 6 anos de trabalho eu já tinha participado de outros processos licitatórios, onde eu já tinha 23 carros novos e não mais só um carrinho com 9 anos de existência. Eu tinha pedido só 10 iguais àquele que eu estava recebendo. Já estava com 23. Então, em 6 anos de trabalho, eu já tinha isso. Só que eu também já tinha casado no ano anterior, aos 6 anos completados, né? Isso em 93, eu comecei em 87, eu casei em 92 e no final do ano de 93
foi que no ano de 93 foi que eu consegui comprar o ambiente para morar, onde eu pude acompanhar o nascimento do meu primeiro filho e por aí foi. E trouxe a família do interior pra cá? Não, eu vim solteiro, eu conheci minha esposa. Não, tô falando dos irmãos, os 320. Alguns irmãos vieram para trabalhar comigo quando eu me tornei esse pequeno empreendedor naquela ocasião, né? Fato é que quando completou 6 anos que eu já estava nesse empreendimento, sendo motorista de um desses veículos e administrador da empresa, aí eu coloquei para mim mesmo, não é mais hora de estar perdendo meu tempo aqui como motorista, porque eu preciso fazer algo muito maior. Se administrar. Perfeitamente. Aí, a sua história é muito rica, eu vejo que você se emociona, né, contando, mas eu por causa do tempo, infelizmente eu vou ter que dar uma puxada aqui. E qual foi o momento que te levou para a política? Você se tornou um empresário bem-sucedido na área de transportes, na área pública? Como é que foi o segmento que você estava atuando exatamente e como você ingressou na política? Veja bem, nesse momento lá em 93, eu com apenas 23 veículos, e quando chegou 2006, 13 anos após, eu havia me tornado amigo do deputado Tim Gomes, ele estava vereador, presidente da Câmara. Sim. E nessa ocasião eu já empregava 350 famílias, ou seja, eu já tinha 350 veículos. E coloquei para ele o desejo de me tornar político, porque eu achava muito bom assistir naqueles colaboradores da nossa empresa a satisfação que eles tinham de trabalhar comigo, porque eram respeitados com relação a horários, recebendo salários em dias, todos os benefícios determinados por lei. E eu sentia aquela alegria daquelas pessoas e com isso eu disse, Deus, como eu não posso ser um grande empresário de imediato, quem sabe através da política eu possa estender meus préstimos e ver muita gente feliz. Me dirigi a ele, coloquei que tinha vontade de ser candidato a deputado estadual para servir mais ao povo. E ele abraçou essa ideia, ele com o vereador Carlinhos Sidor, que contribuiu bastante, o vereador Zé do Carmo, e foi minha primeira candidatura a deputado estadual. Não consegui me eleger, mas fiquei beirando os 30 mil votos. Lá em 2006 foram 29.724 votos, onde eu fiquei suplente. O Cid se elege governador e nessa ocasião eu fui chamado para assumir um período de 4 meses, conversei com o Cid e queria fazer alguma coisa por Fortaleza e Russas, que eram meus principais colégios. E eu consegui ir para o município de Russas 40 dessalinizadores de água, porque lá na zona rural tem precariedade de água potável. Sim. E esse equipamento, quando a água é tirada do poço, ela é sugada através de bomba e passa pelo dessalinizador, ela fica uma água de excelente qualidade quanto uma água mineral. Sim. E eu consegui já nesse períodozinho de 4 meses como deputado, esses 40 equipamentos para o município de Russas, em seguida com amigos deputados, e daí não parei mais de fazer obras pelo povo do Ceará, né? Veio a segunda candidatura, que foi em 2010, quando também para deputado estadual, dessa vez pelo PDT, não consegui também êxito, fiquei primeiro suplente, à falta de apenas 500 votos. Nesse partido, o último que se elegeu foi o delegado Cavalcante, com 34.900 e poucos votos, e eu fiquei com 34.500 votos. Não desisti, porque eu acreditava que era Deus que estava me pedindo, me dando força para eu continuar pleiteando através da política um mandato. Chegou 2013, eu fiz uma mudança de partido e resolvi a ser candidato a deputado federal pelo PHS, que o presidente era o deputado Tim Gomes, dizendo ele que com um número de aproximadamente 50 mil votos dava para garantir a eleição, porque existia coligação e esse partido havia sido conjecturado com os demais presidentes de partido
que nessa coligação dava para a gente eleger um. E todos os candidatos figuravam entre 15, 20 até 30 mil votos. Chegou a convenção, que à época era 90 dias antes das eleições, e alguém de um partido colocou, não, nós não vamos aceitar o PHS nessa coligação, porque o Adail já figura com 50 mil votos. Você já estava ranqueado já. Bom, isso em 2014. Sem nem começar, você já estava na frente. Sem começar a campanha, eu estava numa pré-campanha. Só que existia um time bem grande comigo, existia o deputado Tim Gomes, o deputado Sarto estava parceiro, o deputado Agostinho Moreira, né, o saudoso que faleceu recentemente, deputado Mário Hélio, deputado Neto Nunes com a turma aqui em Fortaleza, vários vereadores, suplentes de vereadores, e de fato era um trabalho muito bacana com bastante antecedência da campanha. Sim. O fato é que não aceitaram o PHS como um partido a se coligar com os demais que tinham candidatos de pequeno potencial. E aí o deputado Tim Gomes me perguntou, Adail, e agora? Vamos fazer o quê? Eu digo, você sabe que nós não temos outra alternativa que não seja coligar com os partidos que têm candidatos de grande potencial de voto. Sim. E nós vamos ter que ir atrás de voto, porque 50 mil votos para esses partidos pequenos, nós temos de sobra. Mas para os partidos de candidatos de grande potencial, eu fico para trás. E nós não podemos abandonar esse projeto. Então vamos seguir em frente. Fato é que em 90 dias a gente trabalhou e o resultado da eleição me colocou com 113.885 votos. Se não me falha a memória, eu fiquei em 12º lugar, 13º, uma coisa assim. E passei 4 anos trabalhando em Brasília, carreando recursos para prefeituras aqui no estado do Ceará e servindo ao povo, especialmente na área da saúde, foi onde eu mais atuei enquanto mandatário e continuo atuando, inclusive é uma área que eu pretendo defender com muita ênfase. E aí eu tive que passar um período distante, em 2018 eu não consegui a reeleição e tive a necessidade de ficar um período de fora e agora estou de volta. Muito bem, e agora está na hora de informação. Panorama 94. O que é que você traz aí, Janaína? E a primeira locomotiva da Transnordestina chegou em Quixeramobim, aqui no sertão do Ceará. A viagem foi simbólica e aconteceu em comemoração aos 237 anos do município. Não houve transporte de cargas neste percurso porque o trecho ainda não tem licença para operar. A previsão é que a operação teste comece em outubro. Para que a ferrovia comece a funcionar normalmente até Quixeramobim, ainda são necessárias a licença de operação do IBAMA e a autorização da NTT. A Transnordestina faz parte de um projeto que pretende criar uma rota ferroviária ligando o Porto do Pecém, aqui no Ceará, ao Porto de Suape, em Pernambuco, e ao Cerrado do Piauí. Panorama 94. Esse é o Panorama 94 aqui pela Sol FM, e antes de voltar com o nosso convidado aqui nos nossos estúdios, eu quero bater um papo rápido aqui com o nosso analista de marketing político, Harley Dias. Vamos falar aqui sobre a pesquisa que foi publicada recentemente sobre o cenário para o governo do estado do Ceará. Harley, o que é que você acha dessa pesquisa? O que você pode comentar para a gente? Ciro aparecendo com 52% e Eumano de Freitas 33%. Era surpresa? Era esperado ou é uma surpresa? Era esperado porque nas últimas pesquisas você viu a curva do Ciro era uma curva de crescimento e a do Eumano era parada. O Eumano ele não estava conseguindo sair da sua margem dos 34%. Então ele permanece com essa margem de 4% e o Ciro sempre crescendo cada vez mais. Se você for fazer uma avaliação bem sistemática, até na espontânea, que teoricamente era para o Eumano estar um pouco à frente, o Eumano está perdendo. Então, assim, a situação complica muito para o Eumano. Por quê? Porque o Ciro é um candidato que tem musculatura, tem recall. Então, cada dia que passa, o Ciro se concretiza mais, fiamente na liderança. E eu acredito sim, que segundo turno não vai existir, porque são 2 candidatos de ponta, né, concorrendo, e eu acredito que o Ciro sim será eleito no primeiro turno. Você acha que com a campanha iniciando pode mudar um pouco nesse gráfico? Eu acredito, da forma que está sendo conduzida a comunicação do Eumano, eu acredito que não, porque
a condução que está sendo feita pela campanha do Ciro é uma campanha exatamente voltada pelos números que eles têm na pesquisa qualitativa. Assim fortalecendo cada dia que passa os números em prol do Ciro. Ok, então muito obrigado pela sua participação e muito em breve voltaremos para comentar aí as outras pesquisas que vão sair aí durante a campanha. Com certeza, Márcio, é um prazer estar aqui na FM Sol e estamos aqui à disposição. Ok, conversamos aqui com Harley Dias, o nosso consultor, vamos dizer assim, o nosso consultor político, analisando aqui as pesquisas, os dados, e em breve voltaremos aqui com mais informações. Agora sim, vamos lá, voltando aqui ao Panorama 94. Panorama 94. Bom, você que está chegando agora aqui com a gente, conversamos hoje com Adail Carneiro, ele é candidato a deputado federal nessas eleições e está batendo um papo com a gente aqui no Panorama 94. Bom, Janaína, então agora fique à vontade, faça isso, você estava fazendo as contas, né? Primeiro, né, eu como devoto, só que eu sou de Benigna, vou começar a botar um negócio na conta de Benigna também, para ver se eu consigo os carros também, um negócio. Adail disse que fez a promessa que quando ele tivesse 10 carros para trabalhar, ele ia lá em Fátima para poder pagar a promessa para Nossa Senhora de Fátima. Rezando um terço de joelho. Eita, mas a promessa vai só dificuldade. Aí saiu de 10, foi para 23. Aí foi para 23. Aí não Isso pagou. com 6 anos após. De 6 anos, ou seja, em 6 anos ele conseguiu... De 1 para 23. De 1 para 23. Eu já fiquei chocada. Aí depois, quando foi pagar a promessa... Tinha quantos carros já? A promessa, ela foi paga 13 anos após. Demorou. Você arriscou ser castigado. Eu passei a ser devedor à Nossa Senhora de Fátima, porque eu pedi na promessa que fosse quando eu tivesse apenas 10. Então, com apenas 6 anos, eu já estava com 23, eu já estava devedor. Mas todas as noites, eu orava a ela e dizia... Eu ganhei tanta intimidade que eu dizia, Fatinha, me perdoa, eu tenho medo de avião. Sei como é, eu também tenho. Aí você não ia por causa disso, inventava uma pretexto, Não né? dá para eu ir de navio, porque eu vou passar 30 dias distante do meu Ceará e quando eu chegar, eu acredito, a empresa não existe mais. Me dá um pouquinho que eu vou ganhar coragem e vou de avião. E essa coragem só chegou no ano de 2000, o último ano do milênio, onde naquela ocasião fazia 13 anos que eu havia feito a promessa. E tinha quantos carros? Já tinha 180. Oi. Olha, mas não era Kombi mais não, as Kombi. Eram diversificados. Tinha Kombi, tinha um carro executivo, tinha carro popular, tinha caminhonetas, utilitários. Não tá sobrando pra mim, não? No momento nenhum, Mário. Oh, meu Deus. No momento nenhum, Não emprestou ele nessa época. Eu certamente... Mas fica tranquilo que se tiver sorvete aqui, ela vai pedir. Eu peço. Então, aí, decorridos 13 anos, 6 anos após, que foi no ano de 2006, foi quando eu tomei a decisão de ser candidato a deputado estadual. Aí eu já estava com 350 veículos, eram 350 empregos. E depois depois quando você entrou na política, tinha mais quanto? Depois do meu primeiro momento que não fui eleito, lá em 2013, lembro perfeitamente que foi o ano em que o Brasil absorveu a Copa das Confederações e Fortaleza ficou cheia de obras. Eu tinha um contrato com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, eram quase 800 veículos naquela ocasião, e teve a necessidade de fazer um aditivo para poder dar conta da demanda, e cheguei a 1.000 veículos, que cada veículo desse, para poder atender a demanda. E aí a coisa eu vou só fazer uma mini pergunta aqui, que nós não vamos voltar para esse assunto. Aí depois foi ser deputado federal e teve que perder o medo de avião. Então, eu tive que perder o medo de avião quando eu fui pagar a promessa. Aí voltou e depois disse eu voltei, deu certo, mas eu fiquei... Não, eu não gosto disso, não. Eu fui porque eu era devedor da promessa e eu tinha que ir mesmo. Aí veio 2014, né, um ano após essa finalização do último contrato grande com a prefeitura, e o povo do Ceará me dá a alegria de ser seu representante legal e legítimo enquanto deputado federal. E eu disse para mim mesmo, agora não tem mais jeito. Mete o Rivotril debaixo da língua e vai. Eu vou ter que ir e voltar toda semana para poder dar de conta dessa responsabilidade que a mim foi atribuída. E daí perdi o medo de avião. Hoje eu fazia de tudo para ver se cochilava um pouquinho
quietinho. Eu via tanta gente no meu entorno, todo mundo de olho. Na ódio do povo que até dorme. mesmo roncando, o sono ferrado. E eu não conseguia grudar o olho. E o povo que pede pra ir na janela e dorme? Eu falo, pode trocar? Eu falo. Bom, vamos lá. Então, pegando o gancho aqui, né? É muito legal essa história da Daí, mas a gente tem que acelerar aqui. Eu não podia deixar, Daí, de falar sobre essa notícia, até para você poder falar aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, né? Sobre esse assunto. Então, você foi deputado estadual, depois foi federal, e aí você deixou o cargo, né? Sim. Você cumpriu a sua missão lá naquele período. E aí eu vou ler uma nota aqui, eu queria que você comentasse. A Justiça encerrou definitivamente as ações penais envolvendo o ex-deputado federal Adail Carneiro, concluindo pela sua absolvição nas acusações que motivaram sua prisão e os processos judiciais dos últimos anos. Em fevereiro de 2025, a 7ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região absolveu por unanimidade Adail Carneiro, reformando integralmente a condenação de primeira instância e reconhecendo a insuficiência de provas para sustentar a acusação. A decisão absolutória transitou em julgado em outubro de 2025, sem interposição de recurso pelo Ministério Público Federal. Com o trânsito julgado, a ação penal foi definitivamente encerrada, inexistindo condenação criminal decorrente desse processo. Então, o que você pode falar, Dail? Como é que você vê agora, depois de tudo concluído, de todo o sofrimento, de todas as conquistas, receber essa notícia aqui? Como é que você avalia? Veja bem, foi feito um trabalho de investigação e um juiz de primeiro grau da Justiça Federal determinou a minha prisão e o condenou. E a própria Justiça, uma turma de desembargadores, um total de 3 desembargadores, eles fizeram a absolvição daquele que foi apontado como criminoso. E eu considero a maior injustiça praticada a um cidadão. É uma injustiça que eu atribuo pelo meu passado político, eu atribuo isso como sendo uma perseguição política. Mas Deus é tão bom que aquele homem que me condenou em primeira instância veio à segunda instância e disse que estava errada aquela condenação. Mas a conta que eu tenho pago por isso é uma conta que não há valor nenhum nesse mundo que pague. Eu passei 191 dias que eu tinha a certeza, porque quem tem Deus no coração e quem tem a certeza de que quando de algo acusado, quem não deve não teme, a gente sabe que uma hora Deus resolve o que está pendente. A fé em Deus, a perseverança, nunca desistir, mesmo muito maltratado. Eu passei 90 dias em uma cela que eram 2 policiais 24 horas por dia. Eram aproximadamente 12 equipes no dia de 24 horas. A cada 2 horas mudava essa equipe. Era presídio mesmo? Tratado como bandido mesmo, né? Eu não sei, eu acredito que o trato não era por consequência de ser considerado um bandido. Assim que houve a determinação para me levar à prisão, um vereador do município de Fortaleza fez um pronunciamento na Câmara Municipal dizendo, ele criou essa narrativa, porque nunca houve nenhum indício do que ele acusou, dizendo que eu era um testa de ferro de uma família que só contribuiu para o bem-estar do Ceará e que eu poderia ser morto a qualquer momento como sendo queima de arquivo. E eu não tomava conhecimento daquilo. Os advogados que iam me visitar não diziam do que estava acontecendo aqui. Você não estava sabendo? Não estava sabendo que eu corria... Você estava ameaçado? Não existia ameaça, na verdade. Vale para que esses 2 policiais o tempo todo aqui, né? Eu não entendia. Agora, eu
eu imaginava, poxa, por eu ter sido deputado federal, por eu ser empresário, para que essa vigilância toda? Estão me vigiando, estão me protegendo, eu não entendia aquilo. Sim. Quando decorreram 90 dias que eu estava numa unidade prisional por nome de CETOC, que é a parte lá de cima do antigo IPPS. Sim. E depois os advogados conseguiram uma transferência para uma outra unidade prisional por nome de Irmã Imelda. E nesse Irmã Imelda não houve a necessidade desses policiais estarem me resguardando. Eu só fui entender que eles estavam me resguardando quando eu cheguei nesse outro presídio. E teve um dia, o Márcio e Janaína, teve um dia de sábado, mais precisamente no mês de janeiro, e um desses policiais penitenciários que faziam nessa ocasião, depois que eu fiquei sabendo que eles faziam a minha guarda, chegou e colocou assim: essa desgraça ainda não morreu, porque eu cheguei do presídio, eu pesava 85 quilos e no primeiro mês eu derreti 25 quilos, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia beber, eu não conseguia entender o porquê de eu estar ali. Lembro que teve um dia, manhã muito cedo, que eu vi uma escuridão, assim, eu acho que eu estava morrendo naquela ocasião. E eu na grade pedindo socorro a um desses policiais que me levasse à enfermaria daquele presídio. E lá mediram a minha pressão. Eu não recordo aqui o número, mas ela estava muito baixa mesmo, do limite. Eu estava me apagando, eu recordo que eu estava me apagando. E um desses policiais que me conduziu até lá, não sendo o mesmo que em um sábado aí, que eu não recordo o dia, sei que era no mês de janeiro, um dos policiais disse assim: isso é estratégia desse bandido. Olha, isso é muito doloroso para quem não sabia na ocasião nem por que ali estava. O recurso que foi encontrado na minha empresa, que fui acusado de lavagem de dinheiro... É isso que eu queria perguntar. Esse Te recurso... prenderam por quê, Adair? Disseram que você estava lavando dinheiro. E acharam dinheiro foi vivo. encontrado um recurso na ordem no valor de R$2 milhões. Mas a tua empresa não faturava 5 milhões por mês? 5 milhões e 300 mil reais por mês, aproximadamente, onde todos esses recursos saíam da conta da Secretaria de Finanças como pagamento por esse serviço prestado, ia para uma conta de uma agência bancária e de lá todo mês eu sacava uma pequena quantia e fazia uma reserva na sede da empresa para não cair em falta com as obrigações, que o motorista era por minha conta, o combustível por minha conta, sim, a reposição de peças. Com a autonomia que toda empresa tem. E em ano de eleições, geralmente banco entrava em greve. Então, de que adiantava eu ter dinheiro em banco? Se banco estava em greve, como é que eu ia resolver minhas questões? As minhas dívidas, que elas eram oriundas daquela prestação de serviço. Então, eu considero assim que foi o pior momento durante toda a vida que Deus me deu. Não guardo mágoa do que me aconteceu, mas eu não consigo deixar de lembrar disso, sabe? Foram 191 dias, aproximadamente 90 sendo acompanhado por esses policiais penitenciários e mais aproximadamente 100 dias no Irmã Imelda, onde eu já ganhei a companhia numa cela de 2 detentos, um agente penitenciário e um advogado que fora acusado de um crime de assédio, uma coisa assim, eu não recordo bem, mas foi assim muito difícil na minha vida, muito, eu só não imaginava em morrer. Eu conversava com Deus diariamente, eu tinha Deus assim me dando força: você vai sair daqui,
você vai já sair daqui. Mas foi muito doloroso o período que lá eu estive. Você já superou, Daí? Você ainda tem algum problema em falar Claro que não, sobre ele isso? está chorando. Não, ele se emociona por É. lembrar, mas... Não tem como não, tá bom. Mas o que mais dói é você ver que o ser humano, a maioria deles que está ali, a gente sabe que uma investigação bem feita aponta-o como criminoso. Mas quando você imagina a mãe de cada um deles, a esposa, o filho, a filha, enfim, qualquer familiar, sabendo uma cela que mede 2 metros de largura por 3 de comprimento, acomodar 18, 20, 30 pessoas, não tem nem como a pessoa deitar, dorme em pé, a alimentação, olha... Eu não tinha nenhum privilégio. 0 privilégio. O privilégio que eu tive foi ficar em uma cela Sozinho por 90 dias. Por 90 dias. Essa cela de 2x3, né, onde não tem vaso sanitário, onde não tem chuveiro, tem um cano que sai água 2 ou 3 vezes por dia, o vaso sanitário é o chão e a cama é uma pedra de cimento que você tem o direito a usar aquele colchãozinho casca de ovo. E, enfim, tudo que chegava para mim de alimento do próprio presídio, de péssima qualidade, eu posso garantir aqui a vocês, de péssima qualidade. Eu não sei porque o memorial descritivo de um edital licitatório, quem ganha é o menor preço, mas será que o governo está licitando de péssima qualidade como a gente vê lá? Eu quero aproveitar, Márcio, para dizer que eu quero me aliar ao ente público, eu quero me aliar a quem defende os direitos dos humanos. Eu preciso me aliar porque é muito sofrimento. 0 compromisso de trabalhar para, digamos assim, a pessoa deixar de cumprir o que deve. Sim. Mas enquanto ali está, nós estamos amparados pela Constituição, que ali ela não está sendo aplicada. Então eu faço aqui o compromisso, quando voltar a estar deputado federal, de ser um defensor dos direitos humanos. Nós sabemos que existem os defensores dos direitos humanos, mas eu quero me aliar a essas pessoas porque é muito sofrimento. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, é muito sofrimento. Muito bem, nós estamos aqui hoje no Panorama 94, conversando com Adail Carneiro, candidato a deputado federal, está batendo esse papo aqui conosco, muito rico, muito cheio de emoção, né? Agora a gente vai para mais um giro de notícias com a nossa conexão com o jornalista Rogério Gomes. Conexão. Boa noite, Márcio, e a todos os amigos que estão sintonizando o programa Panorama 94 na Sol FM. Olha, as eleições deste ano vão contar com a participação de pelo menos 21 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza. Quem vai para o pleito busca vagas na Assembleia Legislativa do Ceará e também na Câmara dos Deputados em Brasília. De acordo com informações, após o período de convenções partidárias, 21 dos 43 vereadores titulares do Legislativo Municipal aqui em Fortaleza foram indicados por seus partidos para concorrer a esses cargos. O Republicanos, por exemplo, está apresentando candidatos a deputado federal, Ronaldo Martins, Michel Lins e Benigno Júnior, e para deputado estadual, Gardel Rolim e Márcio Martins. No PL, haverá candidatos a deputado federal, Pepe Cel, Julierne Sena e Pedro Matos, e a deputada estadual, Bela Carmelo. Já o PDT lançou candidatos a deputado federal, Adail Júnior e Kátia Rodrigues. No PSD, as disputas para deputado estadual envolvem 2 vereadores, Eric Douglas e Apolo Witz. Já o PSOL apresenta candidaturas a deputada federal com Adriana Jerônimo e a deputado estadual Gabriel Aguiar. O PT terá a vereadora Adriana Almeida como candidata a deputada estadual. E o PSDB lançando o vereador Jorge Pinheiro
candidato a deputado estadual. Ou seja, a Câmara Municipal de Fortaleza também estará diretamente envolvida na campanha eleitoral que começa já na próxima semana e que deve movimentar os 184 municípios cearenses. Vou ficando por aqui, mandando aquele abraço a todos os ouvintes que estão acompanhando o Panorama 94. Uma boa noite a todos. Panorama 94. Muito bem, voltamos aqui no Panorama 94. Eu sou o Márcio Castellani. Eu sou Janaína de Oliveira. Nosso convidado hoje é o candidato a deputado federal Adail Carneiro. E nós estamos aqui na Sol 94.3. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, as mensagens que temos recebido, o apoio, o carinho, isso tudo é muito legal. E nós vamos continuar aqui tocando esse momento para que você feche o seu dia aí muito bem informado. Vai, Janaína, tome a palavra, fique à vontade. Bom, para quem já estava ouvindo a história do Adail, né? O Adail ele foi preso, acusado de lavagem de dinheiro, apesar da empresa dele faturar 5 milhões por mês, pegaram ele com 2 milhões em casa, né? E aí foi preso, está absolvido, né? Transitado julgado, ou seja, não tem mais para onde ir. E já recebi esse recurso corrigido. E foi? Sim. Eita, corrige quanto? Mas a correção... Mas eu não estou dizendo. Não precisa responder nada, isso aqui é coisa da Janaína. Mas é necessário, Janaína, esclarecer isso, porque isso é o retrato. Não, você pode falar que você recebeu, mas não precisa dar detalhes do valor, não. Mas isso é o retrato do que foi cometido uma grande justiça. Com certeza. Né? Se o processo ainda coubesse recurso, quando é que eu iria receber isso? Então, há um índice oficial que faz uma correção que, na verdade, para quem tem esse recurso e sabe trabalhar com dinheiro, é um atrapalho muito grande, sabe? Ele é uma correção insignificante, muito menor do que o índice da poupança. Sim. Mas eu recebi de volta o dinheiro. Peguei de volta. Não, aí eu quero saber o seguinte, aí depois de um negócio desse, quando você sai da prisão, os amigos... Não, meus amigos já não tem mais nada. Né? É isso que eu quero saber. Os amigos... Ele perdeu o dia que ele botou o pé lá, que foi embora todo mundo, não foi? Quem que sobrou? Na verdade, eu nunca tive um ciclo de amizade antes disso, de convivência com pessoas de um nível empresarial, o tamanho que eu estava naquela ocasião. Eu considerava que meus amigos eram nossos colaboradores, minha família, aquelas pessoas que sabem quem é Adail Carneiro. Esses não me abandonaram, porque sabem quem é Adail Carneiro. E da classe empresarial, como eu coloquei aqui para você, era um número muito limitado. Mas eu senti o dissabor quando as pessoas olhavam para mim como se fosse aquela coisa que está fedendo. O condenado. Que está rejeitado, o criminoso. Isso aqui é um ex-presidiário. Eu não me envergonho disso. Eu ando de cabeça erguida no primeiro momento que eu saí da prisão, mais precisamente eu fui recolhido no dia 19 de novembro de 2020 e fui liberto no dia 28 de maio de 21, onde minha mãe aniversaria no dia 29. Mas eu saí de cabeça erguida, porque eu sabia que eu não devia nada. Eu sabia, eu tinha certeza. Mas sai com ódio. Você tem um recurso em casa, o contador fazer toda a contabilidade daquele recurso, o recurso ter origem, ele sai de uma conta de um órgão público, vai para uma instituição bancária, sai da instituição bancária, vem para a sede da sua empresa e eu ser acusado de lavagem de dinheiro, esse recurso contabilizado na minha empresa, quer dizer, não pode ser uma outra coisa atribuída a mim que não seja uma perseguição política. Em momento algum, por mais que eu tivesse naquela ocasião para as pessoas como alguém rejeitado ou não mais abraçado ou não mais visto como antes, eu nunca me furtei de dizer assim, eu sou o mesmo Adail com a mesma decência, com a mesma garra para o trabalho e retomar minha vida como assim eu fiz. Pronto, muito bem. Agora, pronto.
todo programa tem um climão, né? Agora vamos mudar aqui rapidinho. Mas o Adail, ele foi deputado federal e ele fez uma coisa muito legal, várias coisas possivelmente, né? Mas tem 2 projetos dele que eu achei bem bacanas. Primeiro que ele foi responsável pelo PL que regulamentou a profissão dos cabeleireiros, barbeiros. Por que você corretor de moda. Corretor de moda. Eu ia puxar depois, porque eu não sabia o que era um corretor de moda, você que me Mas está no mesmo projeto. É o mesmo projeto. É o mesmo projeto. Então me diga aí, é a questão do empreendedorismo, né, Adair? Perfeitamente. Esses profissionais que não tinham essa profissão regulamentada, esse PLC 200, ele virou lei em 2018, no meu último ano do mandato, da minha primeira legislatura, e isso tinha sido um compromisso que eu havia feito com essa classe antes de me tornar deputado. Em campanha política, eu fui procurado pelos presidentes dessas associações e fiz o compromisso que no primeiro dia que eu estivesse deputado, eu apresentaria esse projeto de lei. E assim foi feito. Eu corri atrás, me juntei a alguns parlamentares que se tornaram sensíveis a essa causa e consegui, dentro de uma única legislatura, essa aprovação. Portanto, todos esses que têm essa profissão, eles são também reconhecedores que foi uma luta iniciada e concluída por mim até virar lei. Uma alegria muito grande. Você como empreendedor nato, né? Porque a sua história mostra que você é um empreendedor nato. Mas existe, Janaína, existe uma questão que ela é muito peculiar. Eu, quando morava no interior de Russas, ainda criança, adolescente, eu sempre, como coloquei aqui, fui trabalhador da roça, eu sempre fui uma pessoa muito econômica. Então, cada centavo, cada recurso que um carro... Olha, você imaginar um carro trabalhando, esse primeiro carro, eu vivia... O melhor emprego que eu tive foi de um salário mínimo. Esse carro velho que eu passei 7 dias numa oficina trabalhando para ele ficar pronto, quando terminou o mês que eu recebi o recurso correspondente à prestação de serviço, ele deixou 3 salários mínimos. Manutenção, ainda mais um carro velho. Mas ele deixou 3 salários mínimos, eu tirando a despesa de combustível e manutenção. Ele deixou 3 salários mínimos. O que é hoje? R$ 4.500. Só que dali eu precisava tirar o salário do motorista, que era eu. Como eu já trabalhava de empregado e só recebia um salário mínimo, eu dizia, eu vou continuar vivendo de um salário mínimo e 2 vai ser para eu ir juntando e comprando o segundo carro. Por isso que eu não sou rica, eu não tenho essa cabeça. Então, isso é a prova do empreendedorismo. Aí na época, o dinheiro bem curtinho, eu doido para tomar uma cervejinha de qualidade, e eu dizia, se eu for tomar a cerveja, o dinheiro se acaba, então é melhor tomar outra coisinha aqui mais baratinha. Uma cachaçinha que é melhor. Uma cachaçinha. Tá vendo? E quando eu passei a ter esses 3 salários mínimos, eu digo, olha, 1 é da minha manutenção, 2 é para guardar para fazer o negócio crescer. Aí veio o segundo carro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Aí não guardou para ir pagar a promessa da Nossa Senhora de Fátima? Não, dinheiro de sobra tinha para ir pagar. Não tinha coragem de andar de avião. Bom, daí eu preciso fazer a última pergunta para você aqui, porque o nosso tempo já se foi. Você é um homem bem sucedido, evidente, né? Tanto na política, eu considero, como empresário, empreendedor. Agora saiu uma notícia recente aqui de quantos candidatos? 6 mais ricos? Eu acho que uns 6, né? Por aí. Sumiu aqui. Mas enfim, você postula nessa lista como um dos candidatos mais ricos, com cerca aí de 16 milhões. Conta pra gente aí como é que é essa conta que se faz aí para colocar você na lista. Pois é. Até pouco tempo eu tinha, eu acho que 3 vezes esse valor. Eu lembro que 3 anos atrás, 4 anos, a minha frota de veículo, ela valia aproximadamente 50 milhões de reais. Sim. Só que o veículo ele vai se desvalorizando de acordo com a tabela FIPE. Quando terminou o meu último contrato de prestação de serviço com a prefeitura, eu apurei na frota todinha algo em torno de 28 milhões, mas eu não podia esquecer que eu tinha 700 colaboradores
que um bom número desses colaboradores já estava trabalhando comigo há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos. Quando eu fui fazer a minha obrigação, que era o pagamento das verbas rescisórias, eu envolvi 22 milhões. Me sobrou o quê? 6 milhões, onde eu fui fazer outros negócios. Mas esse patrimônio de 16 milhões não corresponde a recursos que nós temos, e sim o que é colocado pelo o contador, o que vale cada cota da empresa, que ela não vale o valor que corresponde a milhões por não existir patrimônio. Isso aqui é fato. Não está justificado. Não adianta pedir nada para ele, não. Não. Os 16 milhões estão evaporados. Infelizmente, Janaína, você vai. Meu plano de hoje não deu certo. Eu falei, vamos trazer um cabo lá que está na lista dos ricos. Quebrei a cara. Muito bem. Mas diz que tem uma candidata a deputada aí com 2 bi e meio. Vamos descobrir quem é. Não dá para trazer ela aqui, não? Qual é o nome? É possível que nessa mulher a gente não consegue nada mais. Tá aí uma pista para você. Qual é o nome dela mesmo, hein? Não sei o quê. Deixa eu falar. Bom, gente, nós vamos fechar aqui o nosso programa de hoje. Tivemos a agradável visita aqui do candidato a federal, Adail Carneiro. Adail, muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais aí, por favor. Pois é, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me dirijo aqui aos internautas, colocando que nós temos o Instagram, que é DEP Adail Carneiro, e dizer para o nosso povo cearense que eu estou muito feliz em poder estar de volta a essa atividade que nós consideramos tão importante, muito embora seja tão somente através dela que nós conseguimos estender os nossos préstimos ao povo tão sofrido, tão carente, que tanto acredita na política. Eu, como não mais empresário, eu quero me tornar um político profissional, mas para fazer por todos aqueles que acreditam nela que eu digo na política. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, Adail. Agora, Janaína, para acabar, a boa notícia de hoje que você também vai gostar. Roda a vinheta, Marcelão! A boa notícia. A boa notícia. A melhor notícia boa para os fãs de Phil Collins. Phil Collins, o lendário baterista e depois vocalista do Genesis, venceu o alcoolismo, superou um dos períodos mais difíceis da vida e voltou a falar em música. Ele não conseguia mais tocar bateria, ele não conseguia andar mais. Foi pesado também. Aos 75 anos, o cantor contou em uma entrevista que sonha em subir aos palcos novamente, depois de quase morrer por causa da dependência do álcool e depressão, além de outros problemas de saúde. Na entrevista emocionante ao jornal The Times, Phil revelou: tomava vinho no café da manhã. Ele disse que passou 7 meses internado e chegou a ter os rins e outros órgãos comprometidos. A situação foi tão grave que os 5 filhos foram chamados ao hospital para se despedir dele. Mas, hoje, ele afirma que está sóbrio e quer aproveitar uma nova fase na vida. O ex-vocalista do Genesis disse que quer cantar de novo. Para ele, reencontrar o público continua sendo um sonho. E vai ser mesmo, viu? Essa é a boa notícia de hoje e assim finalizamos o nosso programa. Eu sou o Márcio Castellani. Márcio é velho mesmo, porque na minha cabeça Phil Collins já tinha morrido há muito tempo. Não, você é desinformado, não é eu que sou velho. Vai estudar música, viu? Vai, achei que tu ia botar um negócio de Henrique e Juliano. Presta atenção. Henrique e Juliano, é só o que pega. Muito bem, vamos finalizar agora então. Eu sou o Márcio Castellani. Eu sou a Janaína, como sempre, dando as bolas fora dela. Eu sou Janaína de Oliveira, que achava que o Phil Collins já tinha morrido há muito tempo. Pois é. E na direção artística, Guilhermando Duarte. Na direção geral da Sol FM, Tuta Sancho. E assim finalizamos o nosso programa. Uma boa noite para todos vocês e a gente volta a se falar na próxima semana. Tchau. Henrique e Juliano, volta. Panorama 94.